O assunto agora é carta de visto para o Canadá. A carta de visto para o Canadá é um dos aspectos mais importantes do seu processo de aplicação de um visto. Por que eu estou te falando isso? Porque nos treinamentos que eu recebi ao longo de vários anos trabalhando com intercâmbio e turismo, os treinamentos que eu recebi, todos os cônsulos enfatizavam muito isso. Principalmente o cônsul canadense, porque eles falam muito enfaticamente, a carta é a sua oportunidade de explicar as suas razões. É a única parte humana do visto. O resto do visto é documento, é preto no branco, é número. Então, a carta é o local onde você vai poder não só colocar os seus pontos fortes, mas também onde você vai ter que defender seus pontos fracos. Então, o que colocar nessa carta? Como fazer essa carta? E o principal, o que você não deve colocar na carta? Existe uma coisa que eu vejo todo mundo colocando na carta e isso vai fazer com que o cônsul já imediatamente não leia a tua carta, não dê valor para a tua carta e, acima de tudo, você vai encher linguiça na carta, vai desperdiçar o espaço da carta enquanto tem milhares de coisas importantíssimas para falar nessa carta. Você vai ocupar um espaço da carta do cônsul que é muito ocupado, porque ele vai estar lendo aquilo ali, vai ocupar o tempo do cônsul, espaço na carta por uma coisa que não vai te auxiliar. Eu vou pegar aqui um parágrafo e esse parágrafo eu vejo em 8 de 10 cartas que chegam para mim. Se eu vejo isso nas cartas, imagina o cônsul. Eu vou pegar aqui o parágrafo e vou ler um pouquinho desse parágrafo para vocês. Para o nosso primeiro dia, eu vou ler um pouquinho antes, espera aí. Escolhemos julho por ser um mês do ano onde o clima mais nos agrada e é o mês de férias escolares. Para o nosso primeiro dia em Toronto, decidimos ir a Yonge Dundas Square, Toronto Sign, Old City Hall e Eaton Center. No segundo dia, vamos visitar a Ripley's Aquarium, a Seine Tower, passear pelo Harbour Front e comer um típico doce canadense no Beaver Trails em Toronto Waterfront. No terceiro dia, e por aí vai. Foram várias linhas disso aqui na carta. Gente, pelo amor de Deus, se você quer ter o visto aprovado para o Canadá, não encha linguiça com isso. Por quê? Porque você acha que o cônsul não vê que isso foi copiado de algum lugar? Na hora eu já vi. Por quê? Porque a forma de escrever não tinha nada a ver com a outra forma de cima do texto. Segundo, deve ser o primeiro roteiro para Toronto que aparece ali no Google, o povo copia e cola e acha que vai dar certo. Não vai. E ainda, gente, você acha que o cônsul vai ter paciência? Ele tem 1 zilhão de vistos para ler e para decidir no dia dele. Você acha que ele não vai pular, desconsiderar? Então, é a mesma coisa do que carta modelo. Quando alguém te dá uma carta modelo, eu te falo o seguinte, modelo de quê? A carta modelo é você simplesmente desperdiçar o espaço que você tem para falar sobre você. E ainda, sobre os seus pontos fracos, porque se você tem ponto fraco, por exemplo, se você você vai aplicar para um visto de estudo de curta temporada e você tem um buraco na sua educação, ou seja, você ficou sem estudar um tempo, você não formou, você não tem curso superior. Então, como fazer com que isso vire ao seu favor? Tem técnica para isso. Tem forma de você trabalhar esse assunto usando a tua carta a seu favor, ou seja, você vai virar aquele ponto que era negativo num ponto positivo. Então, usar a carta para
colocar roteiro turístico, para falar que julho é mês de férias e o clima é bom. Todo mundo sabe que no Canadá o clima é bom em julho. O canadense, ele sabe que o clima é bom, ele sabe todos os pontos turísticos, ele não está querendo saber disso para te dar o visto. Para te dar o visto, ele quer saber de você. Então, a carta, ele é o maior trunfo, seja para ressaltar os seus pontos positivos, seja para transformar os seus pontos negativos num ponto positivo ou pelo menos justificar aquele ponto negativo. Então, muita gente me pergunta sobre como escrever a carta, desde que há 5 anos atrás eu fiz um vídeo aqui no YouTube falando para não usar modelo de carta. Olha, e aí muita gente me procura para poder ajudar no visto, e eu não faço isso para as pessoas que não estão fazendo o processo de intercâmbio comigo. E eu vou te falar por quê. Porque não adianta lá no final do processo, com o propósito escolhido de forma errada, o roteiro escolhido de forma errada se for turismo, se você não tem o perfil para o visto, se você muitas vezes não vai ter uma chance boa no visto de estudos, se você não fizer uma estratégia desde o início, você vai chegar lá no final e vai colher o fruto da sua falta de planejamento, da sua falta de estratégia. Então, por isso que eu também não deixo aqueles que eu estou acompanhando ao longo do processo, e dos que eu acompanhei aos milhares de anos aí que eu faço isso, eu não deixo que eles façam simplesmente, completamente sozinhos esse processo, porque eu sei que vai ter uma grande chance dele fazer alguma coisa que não vai favorecer o processo de visto, que ele vai ter o visto negado, simples assim. E daí eu acabei fazendo um curso de como escrever a carta. Então, ele tem aí um preço simbólico mesmo para ajudar as pessoas nesse momento. Então, eu te aconselho a fazer, se isso é uma coisa importante para você, se o seu visto é uma coisa importante para você, não copie modelo. Lá dentro do curso, inclusive, eu trouxe trocentos modelos e eu consigo ver quem assistiu às aulas e quem não assistiu às aulas. Muitas vezes as pessoas me pedem uma ajuda extra para eu ler a carta, e aí eu falo, poxa, você não leu o curso, você não viu o que eu tinha colocado, porque lá eu coloco ponto a ponto, pergunta por pergunta que você tem que responder. Então eu faço as perguntas, você responde as perguntas, depois você junta tudo aquilo e a carta está pronta. Então as pessoas passam batido, nem veem aquilo, porque ele vai lá direto no ponto que ele quer. Ah, então tá, eu quero um modelo de carta para quem não tem vínculos acadêmicos com o Brasil, e vai lá e copia, porque eu sei quem assistiu às aulas e quem não assistiu, então não adianta, tem que fazer tudo certinho. Por quê? Porque se esse visto é importante para a tua vida, então faça com todo cuidado, com toda a perfeição possível, para que o seu sonho não seja frustrado, porque ter um visto negado, ele não é só ruim para você como pessoa, seu sentimento de rejeição, mas ele pode atrapalhar todos os outros vistos futuros. Então, aqui é um canal de viagens, de turismo, que a gente traz coisas legais, mas por que esse assunto dá tanto vídeo e tanta gente está me perguntando sobre isso? Porque sem o visto para alguns países, o seu sonho não vai ser realizado. Então, é muito importante que você trate este assunto com muito critério e com muito cuidado ao fazer o seu visto. E lembre-se, se você já teve um visto negado, você tem condição de ter um visto revertido para o mesmo país? Sim, tem condição. E se esse assunto aqui te interessa, se você está aqui até agora, por favor, me dê aí um joinha. Se você quiser que eu traga mais desse assunto, coloque as perguntas para que eu possa vir aqui responder. E ainda, se quiser ajudar o canal, por favor, encaminhe para quem você sabe que está fazendo um visto, que precisa de uma dica de quem realmente tem experiência. Muitas vezes você vai ter muito material aí no YouTube e às vezes as pessoas não têm tanta experiência. Então o que eu vejo, ela fez uma viagem ou ela aconselhou algumas pessoas. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, então a minha formação ela é jurídica e desde então eu fiz todas as certificações junto aos governos
para que eu pudesse ser um agente educacional. E isso inclui estudar a legislação de imigração, fazer prova, querer realmente que aquele estudante que vai te procurar seja bem-sucedido. E por isso que eu estou aqui, para que o seu visto seja bem-sucedido. Então, se você gostou desse assunto, quer mais sobre esse assunto, tem perguntas, você pode trazer essas perguntas que eu vou responder aí ao longo das semanas e tudo. E se você tiver uma urgência, aí me fala que eu gravo mais rápido, ok? Um beijo e nunca desista dos seus sonhos.